Olá, tudo bem com você? Vamos servir ao Senhor mais uma vez? Abra sua Bíblia e leia comigo no Salmo de número 100. Acompanhe visualmente, pois certamente você já será abençoado. Salmo de número 100 que diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração, a sua fidelidade. Louvemos a esse Deus maravilhoso através do hino de número 47, hino do Inário Novo Cântico, hino 47. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Amém. Após bendizermos o nome do Senhor, através desse hino belíssimo, composto para a adoração ao Senhor, o hino de número 47, Louvor e Glória, eu peço a você que pause o seu vídeo nesse instante e alguém da sua família, mais uma vez, faça uma oração. Se quiser um ou dois da sua família, você pode fazer isso. Mas o importante é que agora alguém se dirija a Deus numa oração de adoração. Bendiga o nome do Senhor neste momento. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Agora oremos com o nosso querido presbítero Edson Aranda. Boa noite. Façamos então uma oração de adoração ao nosso Deus. Espírito Santo do Senhor, nós o adoramos, Pai, na beleza da Tua santidade, Deus. Santidade esta que olha para cada um de nós como servos, como criação, e o Senhor que é digno de toda a adoração, que veja em nós, Senhor Deus, a nossa humilhação diante de Ti.
que nós enxerguemos no Senhor a sua soberania, Pai, e compreendamos que dependemos totalmente do Senhor. Que todas as coisas, Pai, que foram criadas, elas são expressão da Tua glória, Deus. Todas as coisas que o Senhor criou são para o louvor da Tua glória. Pai, nós Te agradecemos porque em todas as coisas o Senhor fez de forma perfeita. E a nós, seres humanos, o Senhor deu a possibilidade, Pai, de Te cultuar e de Te servir. Nós o adoramos, Pai, mais uma vez. Eu Te peço e Te digo, Senhor Deus, que o Senhor é o único digno de todo louvor e de toda glória. Fica conosco, Pai, no decorrer desse culto e nos abençoe. No nome de Cristo, oramos unidos. Amém. Amém. E mais uma vez, cantemos ao Senhor com o ministério Louvarte. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Ele te diz: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo de número 134.
Salmo 134. Estamos aí encerrando a série Somos Todos Peregrinos, né? Iniciamos lá no Salmo 120 e passamos por todos esses salmos belíssimos, compostos, escritos aí para serem cantados na caminhada do povo até Jerusalém, até o dia da celebração ao Senhor. Nós vimos que o salmista começa, esses salmos, né, começam lá no Salmo 120, trazendo aquela ideia de sair de casa, de começar uma jornada, e já começando essa jornada, clamando pelo Senhor, suplicando ao Senhor, pois ele estava angustiado, né, como a gente aprendeu aí no Salmo de número 120. E nós chegamos aqui agora no Salmo 134. É como se o peregrino estivesse chegando para a adoração ao Senhor. Está às portas do templo para o serviço ao Senhor. E agora, neste aqui, ele começa dizendo assim: Bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Não poderia ser diferente. Terminarmos a série, né, fecharmos esta série belíssima com esses 15 salmos aí, bendizendo o nome do Senhor. No último domingo, nós vimos no Salmo 133, o salmista mostrando como Deus abençoa o seu povo, quando este desfruta da união fraternal. Hoje, veremos que os peregrinos, ao chegar em Jerusalém e diante do tabernáculo, rogam que os servos do Senhor, aqueles que trabalham no templo, bendigam ao Senhor. E depois, os servos rogam as bênçãos de Deus sobre os peregrinos. Então, os peregrinos rogam aos servos, aos funcionários do templo, que bendigam ao Senhor. Depois, esses mesmos funcionários, esses sacerdotes, esses levitas, oram intercedendo, pedindo para que Deus abençoe o peregrino. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, é em nome de Jesus que nós estamos neste momento, ansiosos, ó Deus, por ouvir a Tua palavra. Ansiosos, ó Deus, por sermos alimentados por Ti. E suplicamos, Senhor, fala conosco e que possamos sair daqui alimentados, nutridos pela Tua palavra. E é no nome do Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Como nós vimos aqui de forma bem simples, né? É sobre isso, a bênção, bendizer ao Senhor, a bênção do Senhor sobre o peregrino, que nós vamos refletir nessa noite. A estrutura do Salmo aqui, apresentada de forma muito simples, né? Apresenta apenas 3 versículos. É como se fosse uma estrutura de pergunta e resposta. Na primeira parte, que é composta aqui pelos versos 1 e 2, os peregrinos pedem aos servos do templo, como a gente disse agora há pouco, né? Aos sacerdotes e levitas, que bendigam ao Senhor, que louvem o seu nome. E na segunda parte, no verso 3, os servos respondem, dando a bênção aos peregrinos. Vejamos então a mensagem completa aí deste pequeno, mas belíssimos salmos para a nossa vida. Versículo de número 1. Bendizei ao Senhor. O texto aqui começa com uma chamada de atenção. É como se ele estivesse dizendo assim: ei, prestem atenção no que eu vou dizer. Bendigam ao Senhor.
Bendizer a Deus é reconhecer com gratidão quem Ele é. É simplesmente isso. Bendizer, falar bem, louvar, contar aquilo que Ele é, os seus atos benéficos sobre a existência, sobre o ser humano, sobre aquele que está debaixo da sua misericordiosa graça. E isso fazia parte do serviço deles, né? Parte do serviço desses servos do templo. Né? A lei de Moisés resumiu qual seria o papel desses servos. O papel da tribo de Levi, né? Que foi separada exclusivamente para esse fim. Levar a arca, para estar diante do Senhor, para o servir e abençoar no seu nome, né? Servir a Deus e abençoar o povo no nome do Senhor, não é? E fazer com que o nome do Senhor fosse adorado de uma forma específica, como o próprio Senhor havia deixado claro. Cabe aqui, né, um esclarecimento. Nós, por nós mesmos, não abençoamos ninguém. Né? Nós rogamos a bênção de Deus sobre as pessoas. É Deus quem abençoa as pessoas. Nós não temos poder por nós mesmos de alguma forma abençoar as pessoas, mas nós somos sacerdotes de Deus, isso eu vou explicar mais à frente, né? Sacerdotes do Senhor, e rogamos a Deus para que Deus abençoe as pessoas, né? Rogamos as bênçãos de Deus sobre essas pessoas. Então, para a gente entender um pouco mais, com a permanência da arca fixa em Jerusalém, eles tiveram, né, os sacerdotes, os levitas, tiveram outras funções, mas o louvor, a adoração, continuou sendo a função principal deles. E isso precisa ficar muito claro, não é? Mas vamos entender quem são os servos. Quem são esses servos que o texto diz aqui? Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor. Quem são esses servos? Levitas e sacerdotes. Aqueles que assistem, aqueles que servem na casa do Senhor. Então, isso precisa ficar claro. Quem são vós todos os servos do Senhor? O texto não está falando de uma forma geral que todos nós deveríamos, mas aqui é óbvio que todos nós devemos bendizer o Senhor. Mas o Salmo especificamente aqui está se referindo a um grupo de pessoas. Né? Lembram-se, eles estavam chegando no templo e se dirigem a eles. Né? Vós todos os servos, louvai, bendizei o nome do Senhor. E quando isso deveria ser feito? Especificamente, o texto vai dizer que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Assistir é servir. Quando aí? Nas horas da noite. É importante a gente entender também que na cultura judaica o dia começava e terminava ao pôr do sol. Né? Por exemplo, o sábado começava ao pôr do sol de sexta-feira, a partir ali das 18 horas da sexta-feira, o sol se pôs, então começava-se ali o sábado e terminava lá ao pôr do sol do sábado e dali começaria o domingo e assim por diante. Né? As duas principais divisões do dia eram em sol, né? Eram em sol, dia, né? E as horas sem sol, que era as horas da noite, né? Essas duas metades do dia eram divididas em 12 horas cada. Daí a expressão horas da noite. Os servos deveriam, esses servos que trabalhariam aí à noite, deveriam manter o altar aceso. O fogo nunca poderia se apagar, conforme a lei de Moisés mesmo deixa claro isso. Né? Se a gente for pesquisar um pouco mais lá, a gente vai aprender lá em Levítico, não é? Então, eles preparavam tudo, deixava a chama do templo ali acesa,
né? Deixavam tudo preparado para que os sacrifícios continuassem no dia seguinte. Então, essa era a função desses servos nas horas da noite. E aqui cabe uma reflexão muito interessante. O salmista aqui, não somente aqui, mas em vários outros momentos, queria mostrar que o guardar aqui, aliás, né, a vigília noturna no templo, acender as lâmpadas, deixar o fogo do altar aceso, superintender os sacrifícios, né, não tinha nenhuma importância se não servissem a Deus espiritualmente e se não submetessem todas essas cerimônias externas àquilo que deve ser considerado o principal na vida do servo do Senhor, o sacrifício, a celebração, o louvor a Deus. Vai nos ensinar isso e muito mais o mestre Calvino comentando sobre este salmo. Mas preste atenção, pecadores que somos, podemos de forma muito fácil, muito rápida, esquecer-nos de nossa primeira missão, que é adorar, louvar, bendizer, servir ao Senhor. Podemos nos envolver em práticas insípidas que nada têm a ver com verdadeiro serviço ao Senhor. E que nós nos esforcemos para dar valor ao serviço santo ao Senhor. Reflita comigo, quantas e quantas vezes nós caminhamos até a igreja, chegamos numa prática sem muita reflexão. Quantas e quantas vezes nós sentamos no banco da igreja, abrimos o texto, lemos, cantamos, oramos algumas orações, sem que isso nos impactasse, sem que isso tomasse o nosso ser de reflexão profunda e entendêssemos o que nós estamos fazendo naquele momento. Ah, meu querido irmãos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Queridos irmãos, devemos acordar para o culto a Deus, para o serviço a Deus. Quisera Deus que o Espírito Santo estivesse, assim como no Salmo, no versículo 1, dizendo para nós: ei, bendigam o nome do Senhor, prestem atenção no que vocês estão fazendo, louvem o nome do Senhor com verdade, com espírito voluntarioso, intencionalmente, leia o texto, faça a oração, cante louvores a Deus. Pois é isso que importa na vida do servo do Senhor. Pois essas práticas, sem essa consciência, sem essa reflexão, de nada valerá. Por isso, queridos, pense nisso. Bendiga o nome do Senhor de forma consciente, de forma intencional. Chegamos então ao versículo de número 2, né? O versículo de número 1 termina: na casa do Senhor, nas horas da noite. O verso 2: erguei as mãos para o santuário e bendizei o Senhor. Levantar as mãos ao santuário aqui, né, traz algumas reflexões para nós que nós iremos aí ver. Primeiro, que era uma prática muito comum. A gente vê que é uma prática comum no texto sagrado, né? Como podemos ver, por exemplo, no Salmo de número 28, versículo 2. Se a gente for ver, procurar ainda mais, Salmo 63, versículo 4, Salmo 72, Salmo 77, versículo 2, o 89, versículo 9, né? E apenas um para a gente relembrar lá a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso de número 8. Né? Então era uma prática comum, né? Essa ideia de levantar as mãos para bendizer o nome do Senhor. Erguei as mãos. Né? Então aqui, esse erguer as mãos é um símbolo de elevar a nossa alma, né, a Deus, elevar o nosso coração a Deus. E também de fazermos aqui referência à figura de Deus que está acima de nós. Isso é importante, né? A gente precisa relembrar isso. Pois a postura física é um símbolo,
Não tem nada de mais de santo, se um levanta a mão, se o outro não levanta, se está levantando a mão é mais santo, é mais poderoso que o outro. O texto não está se referindo a isso, né? Mas deixa claro que é apenas um símbolo, né? Levantar as mãos para o santuário, como ele diz aí, olha, erguei as mãos para o santuário. Levantar as mãos para o santuário faz referência também aqui à presença de Deus no meio do povo, por meio da arca. E é para ele que devemos levantar as nossas mãos. Então, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, direcione a sua oração, a sua adoração, a sua petição para aonde de fato deveria ser. Levantar as mãos não torna esse ato mais santo, não é? Mas também tem aqui alguns símbolos, né, que ele vai trazer aqui para nós. Além disso, né, é que podemos entender também, considerando que a presença de Deus no meio do povo, simbolizado pela arca, e considerando que o sacerdote está ali diante da arca, o sumo sacerdote, né, está ali diante da arca, ele poderia dizer que dali, né, de onde ele estava, o santuário daquele santuário ele deveria levantar as mãos para bendizer o Senhor. Né? Então ele está diante da presença do Senhor, reconhece a sua soberania, o seu poder, a sua graça e se coloca diante desse Senhor para o adorá-lo. Exatamente. Então, nós veremos a seguir que quando a gente olha aqui para o verso de número 2, ele termina com a mesma sentença que inicia o versículo de número 1. Bendizei ao Senhor, que traz aqui o verso 3 para a gente refletir. Olha só, bendizei ao Senhor, de Sião te abençoe o Senhor. Né? A grande tonalidade aqui do Salmo, né? Que é bendizer ao Senhor. Aqui, a bênção proferida pelos servos, da qual nós já nos referimos anteriormente, quando a gente começa aqui a explicar o Salmo, certo? Então aqui, para a gente entender um pouco melhor, enquanto bendizemos ao Senhor, que merece toda a adoração, né? Agora o pedido é feito para que Deus abençoe o seu povo. Antes a gente chega, o povo diz aqui, o peregrino, né, diz para os servos, bendigam ao Senhor. Agora os servos olham para nós e dizem, de Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Né? O pedido agora é para que Deus abençoe quem não merece, né? E dar para essa pessoa que não merece o que ela não tem. No entanto, ele sendo quem é, Criador dos céus e da terra, como o texto diz aí, lhe abençoa. Vejamos aí em detalhe o versículo de número 3. E nós vamos entender aqui que nós temos dois destaques no versículo de número 3. De Sião te abençoe o Senhor. Deus te abençoe aqui desde Sião, mais uma vez, faz a referência ao Deus da aliança que está em Jerusalém. Mesmo que você esteja distante, o Senhor te abençoa. Não é? Então, preste atenção aqui no contexto. Os peregrinos espalhados por todos os cantos do mundo faziam a sua peregrinação até chegar em Jerusalém, certo? Então, mesmo que eles estivessem longe, o Senhor os alcançaria com a sua bênção. O Senhor te abençoe desde Sião. Obviamente, né, trazendo aí a referência ao Deus da aliança que está em Jerusalém. E mesmo que você estivesse em qualquer canto do mundo, o Senhor te abençoaria. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui Criador do céu e da terra. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e
da terra, um Deus que está longe, né? É tudo dele e por isso ele pode abençoar, tanto no céu quanto na terra. Aqui nós vemos a soberania de Deus exaltada. A soberania de Deus exaltada. Então, preste bem atenção. Esse Criador dos céus e da terra, né? Pois tudo é dele e por isso ele pode nos abençoar, como nós falamos agora há pouco. A gente pode perceber que é um Deus que está longe, mas que ao mesmo tempo está perto. Um Deus que está longe, mas que ao mesmo tempo está perto. Nós vamos ver isso nas figuras trazidas aqui pelo Salmo, né? A ideia de Sião, a ideia da presença de Deus, da arca do Senhor, né, no meio do povo. E aqui surge, obviamente, né, essa ideia de Deus no meio do povo, nos traz Jesus Cristo, o Emanuel prometido, o Deus conosco. Então essa soberania de Deus aqui é ressaltada e a sua graça relembrada. O Deus da aliança, o Deus do Sinai, o Deus que se comunicou com o seu povo. E enquanto lá no Sinai nós não poderíamos nos aproximar de Deus sem ter essa relação direta, sem estar diante do Senhor, sem que Ele permitisse, sem ser completamente destruídos, fulminados, agora nós podemos nos achegar intrepidamente, com coragem, ao Monte Sinai. Aliás, ao Monte Sião, né? Onde reina o Senhor Jesus, o mediador perfeito da aliança. Ele, o Senhor, ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ali, como nós aprendemos lá no Salmo 133, o último versículo, lá no finzinho, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Podemos, queridos, entender e aprender essa verdade perene para as nossas vidas. Nós, como nós podemos ver aqui, né? De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra, fazendo uma referência aí a essa soberania do Senhor, Criador dos céus e da terra, que se comunica, se relaciona com o seu povo. Mas eu queria refletir com você um pouco mais sobre o próprio Jesus. Pois Jesus é representado aqui, podemos refletir sobre isso aqui, na figura do sacerdote. Jesus oferece o sacrifício perfeito. Lembra? A função do sacerdote lá no passado era ser o mediador, fazer o sacrifício para aliviar, para apaziguar a ira de Deus que deveria vir sobre nós. Agora nós temos um sacerdote, o sumo sacerdote perfeito. Ele não somente é o ofertante, mas como a oferta. Na cruz, ele se oferece como sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o perfeito mediador entre Deus e os homens. Por meio dele podemos nos apresentar diante de Deus. Nele somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, com o propósito de proclamar as virtudes dele e somente as virtudes dele. Você já parou para pensar? Gostaria que você refletisse nisso, nesse privilégio que o Senhor te deu. O próprio Senhor Jesus te dá acesso ao Pai. Não mais estamos distantes, não mais impedidos pelo véu do pecado, não mais impedidos pelas nossas ações, mas agora nós temos acesso direto ao Pai, mediante o sacrifício do Cristo. Isso por si só, querido, deveria te trazer
uma vida de expressão de louvor. Isso por si só deveria fazer com que você desse glórias a Deus e aleluia todos os dias que você se levanta. Celebrar cada dia em que você vem à igreja. Celebrar cada momento de serviço ao Senhor, de adoração ao Senhor. Já parou para pensar nisso? Nesses dias que estamos sendo impedidos de estarmos juntos e celebrarmos o nome do Senhor, que você deveria dar mais valor para o dia em que retornarmos, para o dia em que poderemos juntos como uma família adorar o nome do Senhor, somente porque Jesus Cristo nos deu acesso a Ele. Agora podemos nos achegar ao Pai. Concluímos, queridos, entendendo que devemos bendizer o Senhor em todo o tempo. Devemos bendizer o Senhor em todo o tempo. Algumas aplicações para refletirmos. Devemos bendizer sempre o nome do Senhor, sempre, em todo o tempo. Louve ao Senhor por Jesus ter permitido isso. Louve o nome do Senhor porque Ele enviou a oferta perfeita, seu próprio Filho, para que você pudesse ter acesso a Ele. Somos sacerdotes, não exatamente como no Antigo Testamento. Nós não precisamos fazer mais sacrifícios, nós não precisamos apresentar ofertas, porque Ele mesmo já nos ensinou isso, nos mostrando através do seu próprio sacrifício, que nós não precisaríamos mais, pois Ele foi o sacrifício perfeito. Mas sim, nós somos sacerdotes, porque nós podemos nos dirigir a Deus por meio de Jesus e bendizer, adorar o seu nome, não é? Nós podemos nos apresentar diante dele. Que privilégio nós temos agora! Que privilégio nós temos! Então, sabendo disso, querido, se achegue a Deus. Cristo te autoriza a fazer isso. Ele agora está acessível para nós, pelo que o Cristo fez. Não se esqueça que você é bendito em Jesus Cristo. Você foi tornado justo em Jesus Cristo. Viva uma vida de expressão de louvor e bendiga sempre o nome do Senhor. Nesses dias difíceis, nesses dias incertos, nesses dias complexos, precisamos relembrar que nós temos acesso a Deus, que podemos clamar a Ele, que podemos louvar o nome dEle, que podemos nos derramar a Ele e colocar todo o nosso coração, toda a nossa angústia diante do Senhor. Por isso, queridos, bendigam o nome do Senhor. Todos nós devemos bendizer o Senhor. E que assim o Senhor nos abençoe. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus, é no nome de Jesus que nós oramos, bendizendo o Teu nome, Senhor, e Te agradecendo, Senhor, porque a Tua palavra aquece o nosso coração em dias frios, ó Deus, e que a frieza, Senhor, do pecado, do afastamento de Ti, seja aquecida, Senhor, pela Tua palavra e que nós possamos, ó Deus, firmes em Ti, bendizer o Teu nome em todo o tempo. Obrigado, Pai. Obrigado porque antes, longe de Ti, hoje, perto de Ti. Antes, impedidos, ó Deus, pela nossa condição, hoje, somos elevados a Ti pelo sacrifício do Cordeiro Santo. Obrigado, Pai, e louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor Jesus, e louvado seja o Teu nome.
Ah, Espírito Santo de Deus, coloque em nossa boca um novo louvor, uma adoração real e verdadeira, consciente, para que nós possamos nos apresentar diante dele, felizes, alegres, pois temos acesso a ele. E as nossas esperanças são agora renovadas. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco, hoje e para todo sempre. Amém.